Bom dia, graça e paz. Em tudo dai graças? Eis a questão. Muitos devem estar perguntando. Mas o que significa em tudo dai graças? Dar graças a Deus em qualquer situação é de fato reconhecer a soberania de Deus. Esse trecho faz parte do versículo de 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Esse versículo tem um forte fundamento, ser grato a Deus em todas as circunstâncias e não por todas as circunstâncias. Deus derrama sua graça quando damos graças a Ele. Na Bíblia, temos grandes homens de fé como Abraão, Jó, Paulo, dentre tantos outros. Ambos tinham uma coisa em mente: Deus está acima de tudo e de todos. Eles tinham convicção que Deus é capaz de reverter qualquer situação e a sua vontade é absoluta. Como dar graças a Deus em todas as coisas? Não devemos condicionar a nossa gratidão às situações passageiras da vida. Dou graças a Deus porque isso de bom aconteceu. Quando agimos dessa forma, a nossa fé não está fundamentada em Deus e na sua soberania. A falta de reconhecimento da graça de Deus nos torna ingratos e nos afasta dele. Entendem? Romanos 1:21. Para sermos continuamente gratos, devemos trazer à nossa memória a importância do sacrifício de Jesus por nós. Quando somos gratos a Deus, reconhecendo o seu poder, Ele é capaz de nos acrescentar ainda mais a sua graça. 2 Coríntios 9, do 8 ao 10. Não há como ficarmos ansiosos quando depositamos as nossas expectativas em Deus. Ele é soberano. Sua provisão chega em tempo certo e não há nada que nos possa separar do seu amor. Filipenses 4, 6 ao 7. Em tudo dai graças, pois o Senhor é soberano. Vejamos o exemplo de Abraão. Deus abençoou Abraão com um grande milagre, o nascimento de Isaque. O filho da promessa foi motivo de alegria e gratidão na vida de Abraão e Sara. Anos depois, Abraão foi provado. Deus pediu ao patriarca que sacrificasse seu filho, lá em Gênesis 22, 1 ao 2. Mesmo com o coração abatido, Abraão não deixou de fazer a vontade de Deus e levou seu filho para sacrificá-lo. Diante dessa prova de fé, Deus interveio através de um anjo e não deixou que Isaque fosse sacrificado. Gênesis 22, do 10 a 12. Assim o Senhor proveu um carneiro e o patriarca ofereceu em holocausto agradecendo a Deus. Gênesis 22, 13. Com isso, o Senhor derramou ainda mais bênçãos sobre a vida de Abraão. Gênesis 22, de 16 ao 18. E Jó? Já ouviram falar de Jó? Jó era um homem mais bem-sucedido do Oriente. Jó, capítulo 1, do 1 ao 3. Tamanha fartura era motivo de gratidão a Deus. Diante dessas situações, Satanás pediu a Deus que interferisse na vida de Jó para mostrar-lhe que sua gratidão só era motivada pelas circunstâncias da vida. Jó, capítulo 1, do 9 ao 11. Jó passou por grandes tribulações. Em um ritmo fulminante, ele perdeu seus bens, seus empregados, seus filhos num desastre total. Jó 16, 19. Em uma situação desoladora, Jó adorou o Senhor. Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu
o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Jó, capítulo 1, do versículo 21 ao 22. Ele ficou leproso e sua mulher até sugeriu que amaldiçoasse a Deus e morresse. Jó 2, do 9 ao 10. Mas Jó permaneceu fiel a Deus e o Senhor o restaurou, abençoando mais do que no início. Jó 42, do 10 ao 12. Exemplo de Paulo. O apóstolo Paulo foi um grande exemplo. Passou por muitas provações e nunca deixou de ser grato ao Senhor por todas as coisas. Não era um homem movido pelas circunstâncias, mas era movido pela fé. Mesmo fazendo a vontade de Deus e pregando o Evangelho, Paulo passou por momentos difíceis, muito difíceis. Por exemplo, a picada de víboras, lá em Atos 28, do 3 ao 5, os naufrágios, apóstolo Atos 27, 22 ao 24, e muitas prisões Paulo passou. Mesmo diante de todas as dificuldades, Paulo era grato ao Senhor, pois sabia o preço que foi pago na cruz pela sua vida. Todas as circunstâncias ajudaram o apóstolo Paulo a fortalecer-se ainda mais em sua fé e dar graças a Deus em todo o tempo. Filipenses 4, do 12 ao 13. Amém, amados? Exemplos de fé e de gratidão. Qual é o nosso exemplo? O que estamos fazendo diante da soberania de Deus? Estamos sendo gratos em tudo ou por tudo? Estamos sendo gratos somente quando recebemos o bem? Ou também quando passamos por situações vexaminosas, por perigos, por aflições, por dores, por alguma doença? É para analisarmos. Sejamos gratos em tudo. Que viva Cristo em cada coração. Amém?